Esse vídeo foi dedicado às aulas que estão suspensas, tanto na minha cidade e nas demais. Não possui nenhum interesse próprio, mas sim a ajudar os alunos do meu pai e aos alunos necessitados dessas aulas. Olá, meus queridos alunos do primeiro ano. Aqui vai a nossa primeira atividade, a nossa primeira videoaula de física do ensino médio. Esse momento que estamos atravessando, um momento onde o melhor para todos nós é que fiquemos em casa, nos protegendo e protegendo os nossos amigos, familiares e etc. Então, por esse motivo, lanço a primeira atividade física, para que vocês possam ficar em casa fazendo essas atividades. Lembrando a vocês que cada atividade feita, de cada videoaula, ela somará na sua média, vindo ajudá-los a terem uma boa média. Então vamos, de maneira bem clara, tentar explicar esse exercício para que vocês possam fazer ou tentarem fazer. Caso não consigam, a gente está se colocando à disposição pelo WhatsApp ou pelo número 999-442992, onde eu poderei, através somente de uma ligação, tentar te sanar algumas dúvidas caso vocês tenham. Nosso primeiro exercício diz assim, um barril é um exercício ligado às grandezas diretamente proporcional. Eu queria fazer um parênteses aqui, falar que existe dois tipos de grandeza: diretamente proporcional e inversamente proporcional. O que é uma grandeza diretamente proporcional? É aquela grandeza que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Então isso são grandezas diretamente proporcionais. E inversamente proporcionais é quando uma aumenta e a outra diminui. Por exemplo, se eu compro 2 metros de um tecido, é R$2, quando eu for comprar 4 metros, tem que ser R$4. Então, aumentei uma grandeza, aumentei a outra. Então, isso é grandeza diretamente proporcional. E quando quando eu aumento uma, diminui a outra, inversamente proporcionais, nós poderemos falar sobre, por exemplo, assim, a distância e o tempo, que a gente vai aumentando a velocidade. Por exemplo, quanto maior for a distância e maior for o tempo, maior será a velocidade. Mas quando maior for a distância, menor será a velocidade, aliás. Quando maior for o tempo, maior a distância e menor o tempo, maior será a velocidade. Então, quer dizer, uma aumenta, outra diminui. Então, nós temos grandeza inversamente proporcional. Vamos para a primeira questão. Um barril de água, 200 litros de água, a cada 10 minutos diminui 5 litros de água, o que acarreta uma diminuição de 0,5 litros a cada minuto. Ora, por que 0,5? Se você pegar 5 dividir por 10, você vai ter 0,5. Porque todo número dividido por 10 é só você andar uma casa para a esquerda. Por exemplo, se eu tiver 2 dividido por 10 é 0,2. Nesse caso é 0,5. Logo, ao se modelar esse experimento, o volume V de água no barril em função da passagem do tempo T, teremos a seguinte equação matemática, que vai ser V igual a 200, que é o volume inicial, menos 0,5T, que a proporção que eu vou aumentando o meu tempo, eu vou diminuindo esse volume. Então, por isso que é menos 0,5T. Daí surge a pergunta: quantos litros terá o barril após 1 hora? Olha, tome cuidado, porque nós estamos trabalhando com minutos. Nós não estamos trabalhando com hora. Então eu tenho que transformar esta hora em minuto. Isso foi falado na nossa videoaula. 1 hora tem quantos minutos? Vocês sabem, já foi falado isso. Por exemplo, um ano bissexto, que ocorre de 4 em 4 anos. Um ano tem quantos dias? 365 dias. Um mês para cálculo tem quantos dias? 30 dias.
Uma hora tem 3.600 segundos. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então esses são os instrumentos que vocês utilizarão para que possam resolver essa primeira questão. Então, sendo assim, caso haja alguma dúvida, é só nos procurar. Segunda questão, também de constante de proporcionalidade, que é um valor, né, que se torna uma constante. Por exemplo, esse 4,80 é uma constante de proporcionalidade, porque é o valor fixo do preço do tomate. Então, ó, o preço pago por cada quilo de tomate é 4,80. Então, se eu quiser 1 quilo de tomate, eu vou pagar 4,80. Se eu tiver 2 quilos, já não vou pagar uma certa outra quantidade. Então essa constante é chamada de constante de proporcionalidade, que é bom que o aluno saiba. Então, na verdade, esse exercício é apenas para exercitar os cálculos de vocês. Basta você pegar 234, substituir no lugar de Q. Então eu vou ter o 4,80 vezes 234. Uma multiplicação simples para vocês treinarem os cálculos, né? E você vai ter o preço pago, né? Por esse valor. Você pode fazer outros valores e ao retorno das nossas aulas, quando vou passar essa fase aí, nós iremos ver esses exercícios e esses exercícios ajudarão nas notas de vocês. Outra questão, a terceira questão, registrando os valores correspondentes de duas grandezas diretamente proporcional, encontramos a seguinte equação: y igual a 3x. O que eu estou pedindo aqui? Para que vocês construam um gráfico de x e y, né? Que é muito importante para o estudo de função. Eu gostaria que nesse exercício vocês construíssem esse gráfico usando eixos, né? Procure no livro de vocês, procure pesquisar o que é plano cartesiano, usando o plano cartesiano, que na verdade é um eixo y na vertical e o eixo x na horizontal. Você vai atribuir valores para x e vai achar o y. Agora vamos para a quarta questão. A quarta questão fala da área de um círculo. A área de qualquer círculo, pessoal, ela é calculada por 4πr ao quadrado. Círculo tem área. Não confunda círculo com circunferência. Circunferência é a linha que delimita o círculo. A circunferência ela não tem área, porém a circunferência tem alguns pontos que são bastante importantes para o aluno. Na circunferência eu tenho o diâmetro, que é 2 vezes o raio. Eu tenho o raio e tenho o seu comprimento. Numa circunferência eu posso calcular comprimento, cuja fórmula é 2πr. Tá? Mas nesse exercício aqui é o caso do círculo. Então o círculo tem área, como se fosse uma moeda, uma tampa redonda de uma panela, que tiver qualquer coisa que tenha área em forma de uma circunferência, nós chamamos de círculo. Então ele pede também, nesse caso aqui, para construir o gráfico. Lembrando que a nossa constante vai ser π e π vale por 3,14. Então o que vocês vão fazer nesse exercício aqui? Vocês vão dar valores para x, que é o raio, de 1 até 5. Primeiro 1, de x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Vão achar um valor para A. Lembrando que o A vai ser o y e o R vai ser o x. Então vocês também irão construir um gráfico sobre este assunto aqui, para nós resolvermos esse problema. A quinta questão é: para pintar uma parede de 10 metros quadrados, o pintor cobra R$120. Olha, mantido essa proporção, quanto cobrará esse pintor para pintar 340 metros quadrados? Aqui nós iremos usar uma regra de 3, 10 metros é R$120, 340 metros é X. Entendeu? Só fazer regra de 3,
Como é que se faz uma regra de 3? Bota 10 metros é igual 10 metros quadrados, tracinho, R$120, 340 metros quadrados, tracinho é X. E fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. E daí nós conseguiremos resolver esse problema. Mais uma vez, enfatizando, caso ocorra alguma dúvida, podemos recorrer ao número de telefone que eu disse anteriormente. Vamos para a sexta questão. O marco zero de uma estrada que une duas cidades localizadas a 30 km de A e 42 km de A. Lembre da aula de fazer a reta numerada e marcar o ponto zero, que é o referencial. Então A vai estar a 30 km do referencial e B vai estar a 42 km do referencial. Aí vocês vão utilizar aqueles valores negativo ou positivo, dependendo do sentido, tá? Dependendo do sentido. Você sabe que na física o sentido pode ser tanto indo para a direita, como indo para a esquerda, de baixo para cima ou de cima para baixo, respeitando aquela regra do sentido que eu falei para vocês, que antes da origem, antes do referencial, o valor é negativo, depois do referencial o valor é positivo. Qualquer situação, se for indo para a direita, então antes do referencial vai ficar negativo, depois do referencial vai ficar positivo. Aí ele pergunta, considerando a trajetória orientada de A para B, qual o deslocamento de um veículo que vai do quilômetro 12 para o quilômetro 36? Pessoal, o que é o deslocamento aqui? Não se trata de uma reta? Vai ser o ΔS. Quem é ΔS? Lembra do ΔS, da fórmula do ΔS? Está colocado lá na nossa videoaula. É espaço final menos espaço inicial. Então basta fazer, é um exercício muito simples. Basta fazer 36 menos 12. Não é? 36 menos 12. Então, se você fizer 36 menos 12, você vai achar o deslocamento. Já a letra B, considerando a trajetória orientada para A, de B para A, olha só, olha aquela coisa do ir para o negativo positivo. Qual o deslocamento de um veículo que parte da distância de 10 metros de A e chega a uma distância de 10 metros de B? Então, na reta, você vai colocar 10 metros, ou seja, aquela mesma reta que você colocou de A é quanto? De A para o referencial 30, você vai colocar 10. Então você vai ter uma posição de você colocar o 10. Os 10 metros, você vai diminuir, ele vai ficar quanto? Você vai saber, eu tenho certeza. E antes de chegar em B também você vai colocar 10 metros. Ou 10 quilômetros, né? Que aqui nós estamos medindo em quilômetro. Desculpem aí, é quilômetro, senão pode atrapalhar a cabecinha de vocês. É quilômetro, 10 quilômetros de A e 10 quilômetros de B. Então vocês vão deduzir esses 10 quilômetros e calcular, usando aquela mesma regra da variação do espaço. Então, sendo assim, pessoal, são exercícios simples, os quais deverão ser mostrados e ser entregues assim que nós retornarmos às nossas aulas. E isso ajudará vocês na média, porque nós faremos as avaliações e as avaliações terão que ser presenciais. E esses trabalhos todinho contará com uma ajuda. Vamos para o sétimo exercício. Dada a tabela abaixo, em cada coluna está colocado letras do alfabeto que identifica as posições. Lembra daquelas retas que a gente fazia? Olha, posição A. Aí na posição A eu tenho aqui, ó, um espaço de menos 125 metros
e um tempo igual a zero. Ali eu estou partindo daquela posição A. Por isso que o tempo é zero. Da onde está se partindo, o tempo sempre vai ser zero. Aí veja bem que de um lado está negativo e do outro lado está o quê? Positivo. Depois do zero é negativo, então eu estou indo da esquerda para a direita. Aí eu quero para calcular a variação do espaço e variação do tempo. Quais são essas variações? Que é a variação de espaço? Espaço final menos espaço inicial. Qual é a variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. Então vocês vão calcular o espaço, a variação de espaço e a variação do tempo de AD, BE, AF, EF e CF. Dessas posições, ó. O A é o início, D é o final. Lembre disso. B é o início, E é o final. A é o início, F é o final. E é o início, F é o final. C é o início e F é o final. Se vocês seguirem essas dicas, eu tenho certeza que esses maravilhosos magnatas e as lindinhas do primeiro ano irão se sair muito bem nessa atividade. Tenho certeza disso, porque conheço os meus alunos, são só os alunos dedicados e bons. A oitava questão, dois móveis, olha, dois móveis, agora aqui eu tenho dois móveis SA e SB, quer dizer, o móvel A tem um espaço SA e o móvel B, espaço SB. Sobre a mesma trajetória, tem suas projeções registradas na tabela seguinte, olha ali, ó. O móvel A, ele parte de menos 20 e o móvel B parte de menos 30 metros. E já no final, o móvel A chega a 164 metros e o B chega a 254. Então ele calcule a velocidade média nas seguintes posições. O que é velocidade média, pessoal? Na nossa videoaula, está dizendo velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? Espaço final menos espaço inicial. Você usa esse mesmo instrumento lá do sétimo exercício. Calcule o espaço final menos espaço inicial. Não esqueça do menos da fórmula. E tempo final e tempo inicial para os dois móveis, tá certo? Para os dois móveis, tanto o SA, tanto o móvel A quanto o móvel B. E isso fará com que vocês calculem a velocidade média. Vamos ver aqui a nona questão. Olha aqui, de mais uma questão de velocidade média. Eu foquei naquela primeira videoaula dizendo assim que nós iríamos trabalhar mais a questão da velocidade média, né? Então aqui mais uma questão de velocidade média. Só que aqui, pessoal, vocês vão ter que fazer uma transformação de quê? De metros por segundo para quilômetro por hora, e vai existir alguns casos que vocês transformarão de quilômetro por hora para metros por segundo, que está explicado lá na nossa videoaula. E caso vocês tenham dúvida, é só recorrer ao nosso WhatsApp, que a gente vai mandar as respostas ajudando, ou por um telefonema, nós iremos ajudá-los. Então isso aí é só calcular essa velocidade média. Nós temos um espaço de 100 metros e um tempo de 10 segundos. Ora, vai dar um determinado valor em metros por segundo e vocês transformarão para quilômetro por hora. Já a décima questão, um ônibus partiu de uma cidade A às 7 horas e 30 minutos da manhã em direção a uma cidade B. Distante é 405 metros, quilômetro, aliás, de A. Às 9h30 minutos, o ônibus chegou a uma lanchonete, certo? O ônibus chegou a uma lanchonete, certo? O que acontece quando a gente está viajando? Quando o ônibus aí para, né? Fica lá um minutinho. Nesse caso ele ficou 20 minutos. Finalmente às 12 horas chegou, né? Ele chegou a seu destino final. Aí ele pergunta qual a velocidade média em quilômetro por hora e em metros por segundo. Ora, se vocês calcularem
essa velocidade média, quilômetro por hora, vocês terão que transformar em metros por segundo, usando aquele mesmo o assunto da videoaula. E se vocês transformarem, acharem essa velocidade média em metros por segundo, vocês irão transformar para quilômetro por hora. Então aqui termina a nossa primeira atividade, né, de física do primeiro ano, e que a gente espera que todos vocês, lindos, magnatas e lindinhas, todos vocês estejam bem com suas famílias, fiquem em casa, porque ainda é a melhor maneira de nos protegermos. Não esqueça que meu WhatsApp, meu número de telefone é 99999442992, e eu estou aqui, né, para te sanar qualquer dúvida. E não esqueça também de essas atividades, elas servirão de apoio para a nossa média, tá? Do primeiro bimestre, que nós estamos trabalhando em casa, mas estamos procurando passar os conteúdos para vocês, e será assim daqui por diante, até que passe esse perigo aí eminente que nós estamos vivendo. Então, um bom dia para quem assistiu durante o dia, uma boa tarde quem assistiu no turno vespertino, e uma boa noite para quem também assistiu à noite. Que Deus proteja todos vocês, não só vocês, como suas famílias, e que espero em Deus todos vocês estejam bem, sempre maravilhosos, lindos e lindas. E é isso que eu desejo de coração. Tchau.